Olha, nós aproveitamos bem essa semana, né? Inclusive desses jogadores aí que estavam em tratamento, né? A gente aproveitou para recuperar, né? Desde a semana passada que a gente não pôde contar com esses atletas. Uma conversa até que nós tivemos com o grupo, eu entendo que hoje a gente está chegando num ponto assim que todos os atletas estão atingindo, né, a sua melhor performance. Então as escolhas, ela passam muito agora em cima de uma sequência. Se você tiver com alguns jogadores que não esteja, né, nessa situação, está com algum indicativo ainda que não está 100% de recuperação, nós vamos optar por jogadores que estão melhores fisicamente. Eu acho que nessa reta final, você ter uma condição física, você ter um lado emocional bem trabalhado, equilibrado. Claro, a parte tática ela está aliada a todos esses fatores junto com a técnica. Eu entendo que vai ser a melhor maneira de você poder fazer a formatação da sua equipe. Então, quem ganha com isso somos todos nós, né? Que não só nós vamos ter jogadores à altura, como a gente vai ter uma reposição que não nos deixa cair tecnicamente. Bom dia, Gilson, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Maravilha. Ô, Kleina, apenas 4 jogadores do elenco já jogaram com torcida no Moisés Lucarelli. O Ivan, o Igor Vinhas, o Lô Ribeiro e também o João Veras. Para o restante do grupo, vai ser, de certa forma, uma estreia, vamos dizer assim. Você, como um exímio conhecedor da torcida da Ponte se vê preocupado com relação ao emocional dos atletas? Foi uma conversa que você chegou a ter com eles ou você está totalmente tranquilo com relação a isso? Não, nós conversamos. Sua pergunta é bem pertinente. Bom dia, né, mais uma vez. Eu entendo assim, né, que a Ponte Preta, acho que é a equipe que mais jogou fora com torcida, né? Acho que nós ficamos um mês jogando com a torcida do adversário. E essa atmosfera, a gente sabe que no início do jogo ela é muito importante. É claro que a gente sabe que jogar do lado do torcedor, o apoio, ele faz uma diferença porque é um combustível a mais. Mas agora tem que ver de que maneira que nós vamos estar, né? Que a gente conversou sobre isso. A torcida nada mais é que uma reação, né? Se a nossa equipe estiver morosa, nossa equipe ela não estiver bem na partida, é claro que vai vir as cobranças, exigências, que é mais do torcedor, ainda mais vindo da Ponte Preta. Mas a gente podendo reagir e estimular a nossa energia do nosso torcedor, aí ele faz a diferença. Aqui dentro, a gente sabe que dentro do Moisés, a torcida jogando junto, nós realmente com aquele espírito de Ponte Preta, né? Aquela competitividade que a gente tem que ter para todos os jogos. Aliás, a gente está fazendo isso dentro de casa e a gente sabe que alguns exemplos foram dados, né? A gente viu que a torcida do Palmeiras no início do jogo apoiando demais e na metade do segundo tempo veio uma cobrança exacerbada, né? A gente viu até uma declaração do Cuca dizendo que não entendeu, né? Por que a torcida começou a pedir raça. Então a gente passou esses exemplos e que a gente possa manter, né, nosso comportamento aqui dentro de casa. A gente sabe que vai enfrentar um adversário que retomou a postura de jogo, o comportamento estimulado pelo Hélio. Então a gente tem que fazer de tudo para fazer o nosso futebol fluir. Bom dia, Gilson, e a todos. Está me ouvindo, né, Gilson? Estou te ouvindo. Bom dia, Thaís. Gilson, a Ponte teve um período maior de preparação para esse duelo, né? 10, 11 dias. Como foi a sua prioridade durante esse período em relação ao trabalho? Além da recuperação dos atletas que estavam no departamento médico, que iniciaram um período de transição, o que foi priorizado? Olha, claro que a prioridade maior foi até na pergunta que o Cerone frisou, foi a recuperação dos atletas, né? Não vou negar para vocês que tem as atletas ainda que estão nesse processo, vão para campo, estão em transição, ainda tem algum desconforto, mas a gente tentou potencializar ainda mais o nosso sistema, né? Então, teve momentos que nós trabalhamos com meia, com 2 meias, teve momentos que nós optamos e mantivemos os 3 volantes, se bem que nossos volantes, até vocês fizeram bem análise, né, no jogo contra o Avaí, tanto o Leonaldi quanto o Marco Júnior são jogadores que entregam recursos como meias também, né? Então eles conseguem pisar na área, eles conseguem fazer essa transição do boxe, né? De pisar na área adversária e voltar para retomar da marcação. Então a gente priorizou essas situações com essas variáveis, até porque a gente pode, né, ter durante o jogo uma estreia do Matheus Anjos,
A gente está conversando muito com o Thales, nós temos o Camilo, nós temos o Iago fazendo uma outra função junto com o Lucas Cândido, momentos de primeiro, momentos de segundo volante. Então a gente tentou fazer essa variação, aproveitamos a análise desde o jogo treino que nós fizemos com a Atibaia aqui sexta-feira passada, e ali a gente pôde discutir até os treinamentos dessa semana. Então a gente priorizou algumas variações de característica dentro do sistema, que eu friso a dizer que nós só potencializamos. Espero que isso possa melhorar ainda mais no jogo, né, que nós temos pela frente. Oi, Gilson, tudo bem? Bom dia para você aí, bom dia para todos. Bom dia, meu. Ô Gilson, você deve estar ansioso, né, por esse encontro aí com a torcida, embora você principalmente, né, procurou sempre agregar esse calor da torcida, principalmente no momento de oscilação, quando veio aquela vitória. Eu lembro que você, inclusive, levou o time aqui para fora do estádio, né, para sentir aquele calor. E imagino que você tenha trabalhado muito com isso para buscar esse crescimento, né, da Ponte Preta, né, resgatar a força do majestoso, que é do Moisés, que você sempre fala. Além desse reencontro com a torcida para amanhã, esse encontro com a torcida no treinamento, queria que você comentasse sobre isso também, se no treinamento ela sentiu alguma coisa, né, como que foi conversado isso, né, para a torcida já acompanhar a Ponte num treinamento, se partiu a iniciativa da diretoria ou se você teve participação nisso, e se já no treinamento já dá para sentir mais ou menos, né, ter ideia do que vai rolar aí amanhã, esse encontro com o torcedor. Olha, Gustavo, a torcida da Ponte Preta, ela sempre se fez presente, né? Por mais no momento difícil que todos nós passamos, né? Estamos passando ainda que não terminou essa pandemia. No momento assim mais crucial, acho que o momento mais delicado do campeonato, do nosso trabalho, a gente foi abraçado de alguma maneira pela torcida. É claro que muito mais representado por uma organizada, mas a gente sabe que todos os pontepretanos, aqueles que também que vêm no estádio, mas que torcem de uma maneira diferente, naquele momento todo mundo se mobilizou. Então a gente nunca se sentiu isolado, né? Então acho que aquela forma, acho que foi uma retribuição assim, foi uma coisa tão natural que a gente tentou só agradecer, né, o apoio que essa torcida faz, que eles fizeram. Então amanhã, como hoje você falou, vai ser um momento de alegria, um momento de reencontro, fazer uma analogia assim, é como se tivesse viajado, né, por alguns anos longe da família, e quando você vai reencontrar, tá aquela família, os entes queridos mais preciosos esperando você no desembarque. É o que vai acontecer amanhã. Espero que a gente possa corresponder dentro de campo, né, com entrega, com aquele espírito que eu acabei de falar e, claro, com uma vitória que seria fundamental à volta do torcedor. Mas a gente tem que pensar em todos os aspectos. Nós temos que ter o foco, a concentração no nosso desempenho. Eu entendo que a nossa equipe ela evoluiu e ainda tem margem para a gente poder crescer. Eu acho que cada jogo pede uma situação um pouco diferente, mas não pode pedir a entrega, o espírito, essa vontade de vencer, isso ela não pode mudar. Então, essa decisão é uma decisão conjunta, um pedido também da torcida, a diretoria também sempre conversando com a comissão técnica. Eu acho que é importante, né, até a pergunta ali atrás foi bem pertinente, porque vários jogadores não conhecem a torcida da Ponte Preta, né? E amanhã, ou a partir de hoje, já vai poder conhecer esse calor, esse incentivo, essas cobranças. Então, acho que está sendo de grande valia, eu acho que tudo na sua medida. Eu acho que nós temos que agradecer, mas ao mesmo tempo não temos que confundir o entusiasmo com a euforia. A euforia ela não pode ser um pico, né? Nós sabemos que nosso compromisso com o jogo do Náutico, hoje o jogo de futebol são 100 minutos, né? São 100 minutos que você tem que estar ali. Nós já ganhamos jogos no último minuto, já perdemos jogos no último minuto. A Série B ela está muito assim, você tem que disputar até o final, você não pode abaixar a guarda, e é isso que a gente passa. Mas vai ser um momento especial, 583 dias longe da torcida, espero que seja um grande encontro e um encontro de alegria. Marcelo Corsato, Rádio Futebol Interior. Kleina, bom, esse é o seu quinto momento, né? Sua quinta passagem aqui na Ponte Preta. E eu queria saber de você se é o trabalho mais difícil dos 5. Não digo só pela posição da Ponte na tabela,
Eu digo pelo momento de pandemia, a não presença do torcedor no estádio, volta amanhã, graças a Deus, né? Mas falo também do momento político e do momento financeiro da Ponte Preta. Abraço, bom dia. Bom dia, Cossato, prazer falar contigo. Olha, sem sombra de dúvida, está sendo um trabalho mais árduo, sim. A gente está trabalhando várias situações. Hoje a equipe ela se encontra com uma identidade, eu acho que isso é muito importante. Eu me lembro que as 10, 12 primeiras rodadas nós sofremos muito, nós não tínhamos uma pontuação devida, mas existe um porquê sempre, né? Então a gente trocou muito, os atletas que chegaram, atletas que demoraram até para entrar fisicamente, a fazer a adaptação ao modelo de jogo, aos conceitos. E eu acho que todo esse trabalho, o que não perdeu foi a convicção, foi uma coisa que eu sempre passei para eles. Eu acho que a nossa diretoria ela faz de tudo, né? Se esforça de tudo para deixar tudo em dia. A gente sabe que todos os clubes passam problemas sérios por essa pandemia, perde-se receitas. A gente sabe que não é uma situação da noite para o dia para você ter esse controle, mas nunca deixou de correr atrás e tentar mostrar, ser transparente. A gente passa por uns momentos assim que a gente tem que ter uma leitura, um entendimento. Eu acho que todos aqui cresceram com esse trabalho. Espero que a gente possa, né, coroar da melhor maneira possível, terminar em alta. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro desse ano está muito equilibrado. Não é um discurso de demagogia, mas não era esse tipo de campeonato que a Ponte Preta queria disputar, pode ter certeza disso. Mas infelizmente a gente teve que conviver com essa realidade e aí nossa equipe ela reagiu tardiamente, mas ainda bem que reagiu. Ainda bem que reagiu, nossa equipe hoje é uma equipe forte, uma equipe com identidade, uma equipe hoje que ela está consolidada, né, com vários conceitos e que isso a gente possa colocar como aprendizado para todos nós. Eu aqui como comandante da Ponte Preta, o que eu mais quero pregar é a união dos pontepretanos. A gente sabe que comandar essa camisa aqui são para poucos, né, eu digo desde presidente, a diretor de futebol, a treinador, atletas. A gente pode colocar inúmeros exemplos, né? O que representa um profissional indo bem com essa camisa. Futebol da Ponte Preta nos leva em patamar. Esses dias até estava vendo um jogo da Série A, se não me engano, acho que é o Cuiabá, se vocês podem me ajudar aí. Nossa, eu falei, cara, o Cuiabá é uma extensão da Ponte Preta, que tem de jogadores na Série A aí que passou pela Ponte. Então a gente sabe o que representa. Então eu acho que todos aqui estão imbuídos por um crescimento da Ponte Preta, imbuídos por uma melhora em todos os sentidos. E é isso que a gente espera, eu fazendo a minha parte, todos fazendo a parte, para o Pontepretano, né, o resultado final, entregar ao nosso torcedor para que eles realmente possam ser felizes e ter sucesso, para a gente poder encarar e chegar a esse tão sonhado esse título aí, que essa é uma ambição, que é o próximo passo da minha pessoa, junto com toda a torcida e os atletas. Bom dia, Kleina. Bom dia a todos. Kleina, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do elenco até aqui, desse desempenho na Série B. Agora a gente está mais ainda, né, mais perto dessa reta final e a Ponte com os compromissos, né, os desafios por estar perto da zona de rebaixamento. Olha, bom dia. A avaliação é que a gente transformou a equipe da Ponte Preta, né? Aqui ela aconteceu uma metamorfose mesmo, porque a gente foi trocando peças com o campeonato em andamento e isso a gente corre o risco, como a gente não conseguia pontuar, mas mesmo assim a gente chegando contratações, trocando a plataforma de jogo, colocando conceitos que nós entendíamos que ia melhorar em cima das características do nosso elenco. Convivemos e estamos convivendo com muitas lesões, mas isso muito mais pelo calendário. Perdemos jogadores importantes, uma rotatividade de lesões, infelizmente aconteceu muito no setor defensivo, né? Você vê, eu tive várias passagens aqui, 2 com o Ivan, você vê o Ivan sofrendo com lesões, é um jogador importante, ainda bem que nós temos um trabalho muito bem realizado de treinador de goleiros, junto com o Igor. Esse ano já jogou o Luan no Campeonato Paulista, temos o Guilherme, depois trabalhos do setor defensivo, que teve momentos em partidas que nós usamos 4 zagueiros, né? Na minha carreira, acho que eu nunca trabalhei com essa situação. Teve momentos que a gente foi sem zagueiro para alguns jogos
E a situação de você ter uma adaptação, né? Jogadores que não vinham jogando nos seus clubes de origem e que aqui chegaram e que demandava, né, um trabalho de condição. Isso é um outro trabalho também que eu preciso exaltar, né, que é o trabalho da fisiologia, o trabalho físico, que nós conseguimos equilibrar, né, jogadores que estavam com uma deficiência maior, até pelo comportamento de jogo que nós precisávamos fazer. E assim a gente foi desenvolvendo, foi criando um elenco, começando a ter uma equipe forte. O trabalho mental aqui foi muito importante, porque nós tivemos que colocar que todos acreditassem realmente no que estava sendo desenvolvido, que não colocassem dúvidas, porque naquele momento nós poderíamos tudo colocar a perder pelo trabalho que foi desenvolvido. Eu acho que essa situação de você ter a convicção, de você acreditar, fez com que a Ponte Preta crescesse. Se nós pegássemos uma pontuação só do segundo turno, nós estaríamos bem pontuados, estaríamos brigando em outra situação, mas futebol não a regra do futebol não é da situação. Tem que agregar o primeiro e o segundo turno. Não fizemos um primeiro turno digno da história da Ponte Preta, mas estamos fazendo de tudo para terminar em alta, né, com a pontuação, que é para a gente poder fazer uma avaliação, enfim, para 2022 a Ponte Preta ser uma equipe forte como ela sempre foi. Gilson, bom dia, tudo bem? Heitor aqui falando. Em relação aos jogadores que estão voltando, né, são 5 jogadores saindo, né, do departamento médico de transição, contando também o Thiago Lopes, mais o Ryan, que volta de suspensão. Muitos jogadores estão voltando, eram titulares antes das lesões, mas pelo momento deles estarem voltando, você falou que ainda nem todos estão 100%, ainda estão sentindo um incômodo aqui, o outro ali, equilibrar a escalação em cima dos jogadores que estão voltando e outros que já estavam com um ritmo maior, é o desafio para esse jogo agora? É o seu desafio, nós colocarmos os atletas novamente, né, nas suas melhores condições. Eu entendo assim, Heitor, bom dia mais uma vez, né? Eu vejo assim, né? Nós adotamos alguns critérios de algumas coerências, de jogadores que lesionaram, jogadores que saíram por cartão e retornaram, né? Para a sua titularidade. A gente tenta fazer essa da melhor maneira possível, mas também eu preciso fazer uma avaliação do melhor momento desse atleta, né? Então o melhor momento desse atleta eu tenho que potencializar e também dar uma sequência para ele. E claro que tudo isso, conversando com os atletas, essa geração é uma geração que você tem que conversar muito individualmente. Isso é uma coisa que eu tive que aprender. Eu acho que essa é uma das coisas que eu me renovei, porque o atleta hoje, a cobrança coletiva, ela vai até um limite. Agora, quando você pega individualmente, a resposta está sendo muito positiva. Então a gente está sendo transparente com todos eles. A gente sabe que tem jogadores importantes. Infelizmente, eu vou dizer para vocês, o Fecim ainda não está conseguindo voltar a ter o desempenho. Um jogador que foi muito importante nessa situação. Acabei de falar que nós trabalhamos com meias, mantivemos também os 3 volantes. O Ednei foi para esse jogo do Avaí, ele estava em transição, nós não tínhamos outra situação, até pelo Thiago estar machucado. Nós temos o DG e o Cipriano, que ainda não tem uma minutagem suficiente. Claro que nós temos a confiança, mas era um jogo pesado. Então a gente sabe que tem jogos assim que são pontuais para você contar com jogadores experientes. Mas ao mesmo tempo a gente coloca mais um jogador da base, né, que é o Léo Naldi, que até quando eu cheguei aqui, minha estreia contra o Vasco, eu me lembro que eu coloquei esse atleta, né, que me chamou muita atenção. Infelizmente conviveu com lesões também e que está retornando agora. Então, para o jogo do Náutico, tentando potencializar o melhor momento de cada atleta. Oi, Gilson, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, Elias? Tudo bem contigo? Espero que sim. Graças a Deus. O time da Ponte no segundo turno, após 10 jogos, é o 8º colocado, tem 15 pontos. Como você mesmo disse, está a 3 pontos do Cruzeiro, que é o 4º colocado, né? Ou seja, uma campanha muito boa. Por outro lado, eu quero associar o futebol com uma característica que é sua, né?
digamos que você seja um treinador ecumênico na Ponte Preta, porque você já trabalhou com todas as tendências políticas. Você já foi comandado pelo Cardielli, aí você foi comandado pelo Abdala, pelo Márcio Della Volpe, agora com o Tiãozinho. A pergunta é única, Gilson. Qual o segredo para ser um sobrevivente político dentro da Ponte Preta? Bom dia, prazer em falar contigo. Tá tudo bem? Espero que a família também seja tudo bem com você, a saúde aí. Então, olha, o primeiro fato, Elias, é você focar realmente no trabalho. Foi uma coisa que eu me determinei quando voltei para Ponte Preta. Já sabia das dificuldades que nós iríamos enfrentar. Claro que todos esses presidentes que você citou são pessoas que eu tive, eu tenho contato, né? Não de falar de política, mas são pessoas que realmente também me ajudaram, me agregaram no trabalho que eu desenvolvi dentro da Ponte Preta. E não está sendo diferente agora, né? Eu acho que os que são responsáveis por cuidar da política, que cuidem da política. Eu sou responsável por cuidar do futebol e é isso que eu estou fazendo, de corpo e alma. Volto a dizer, né, para mim, eu quero que sempre pregar a união dos ponte-pretanos, porque eu sei que eles juntos são muito fortes, mas isso é uma situação que eles têm que decidir. Hoje a gente tem pessoas muito capacitadas, né, e estão se preparando e se qualificando para fazer um futebol muito forte dentro da Ponte Preta e que eu possa, né, dentro dessa renovação que eu tive na minha carreira, o que eu penso hoje de futebol, tentar trazer esses conceitos também para um crescimento da Ponte Preta. Eu acho que essa situação passa muito pela transparência, por todas as reuniões que nós estamos fazendo até hoje. Nunca cheguei numa reunião pedindo situações absurdas, porque a gente sabe a realidade da Ponte Preta. Sempre tentamos potencializar os atletas que aqui estão e tentar extrair algo mais desses atletas. Eu acho que, para mim, está aí o grande segredo, né? Resgatar atletas que de repente estavam no ostracismo, jogadores que estavam em situações assim que de repente não poderiam mais jogar com a camisa da Ponte Preta, e esse resgate para mim foi fundamental para que a equipe da Ponte crescesse. Essa pontuação aí que você mesmo frisou é uma pontuação de segundo turno muito boa, ainda risco de dizer, né, coloco ainda, infelizmente tivemos um erro do VAR, né, Elias? Poderíamos ter mais 2 pontos aí, ter trazido o Vila Nova um pouquinho para trás, a gente próximo ainda mais do nosso objetivo, mas enfim, viver um jogo de cada vez, é isso que nós estamos fazendo, desmembrando sempre o adversário para os atletas, e dizer que a Ponte Preta, ela é um clube diferente, ela é um clube que você tem que ter energia, você tem que saber até onde que você pode ir, mas sempre tentando, né, ver o lado positivo, ser otimista, para que as coisas possam realmente acontecer para a Ponte, para a gente sempre ver a Ponte Preta num patamar sempre melhor. Oi, Gilson, tudo bem? Bom dia, prazer estar falando contigo também. Eu quero te perguntar só 2 situações. A primeira, a foto que mais impactou nesse período que a Ponte treinou foi a do Rodrigão, que ficou aí quase 3 semanas com muitos problemas, voltou muito magro. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: ele já está pronto para jogar? Como é que foi esse período que o Rodrigão passou por conta desses problemas? E a outra, ontem eu estava ouvindo a entrevista coletiva do Hélio dos Anjos, e ele falou que a presença do público pode interferir sim, inclusive no esquema tático do Náutico para enfrentar a Ponte Preta. Você acredita que o Náutico vai vir um pouco mais recuado até por conta da atmosfera que vai enfrentar? Obrigado. Prazer em falar contigo, Lupe. Então, o Rodrigão é um atleta que é diferente dos outros, né? O Rodrigão ficou doente, então o Rodrigão pegou uma virose muito forte, foi até preocupante, né? Jogador que a gente sabe que o departamento médico aqui teve que acompanhar ele até em outro local. É um jogador que realmente perdeu peso, mas essa semana ele já pôde dar uma entrega, corresponder àquilo que ele vem fazendo. Sofreu com essa situação. A gente quer sempre que o atleta, né, tenha a sua melhor saúde para gerar um melhor desempenho, mas ele já
pôde fazer, né, os ciclos de trabalho. Claro que desde a semana passada, quando começou os trabalhos, ele já não era um trabalho assim que a gente fazia inteiro, era um trabalho integrado, começava com a fisioterapia, depois passava para o professor, depois vinha pouco para a parte tática, mas sempre controlado. Essa semana já pôde trabalhar assim, então é um jogador assim que a gente conta muito, né? Tanto ele quanto o Vera, Josiel, jogadores também que estão crescendo, mas o Rodrigão é uma referência e espero que a gente possa contar com o Rodrigão para o jogo de amanhã, porque é um grande atleta e é fundamental para um jogo desse porte que é contra o Náutico. Olha, Lupe, o Náutico jogou, né, em casa com a torcida e a gente viu que nesses 4 jogos que o Hélio retornou, que o Hélio tem 2 vitórias e 2 derrotas, que nesse último jogo ele já conseguiu voltar o que o Náutico fazia nas primeiras rodadas, que eles foram líder. Inclusive, quando nós enfrentamos o Náutico naquela ocasião, o Náutico era o primeiro colocado da competição. Então, eu entendo que a postura da Ponte Preta, eu acho que essa avaliação que ele está fazendo, com a presença de público, ele entende que também nós crescemos no momento certo, que é uma equipe forte, principalmente jogando dentro de casa. Então, eu não vejo que o Náutico vai mudar sua postura. O Hélio conseguiu estimular uma equipe que joga para frente, uma equipe que faz um perde e pressiona muito forte. Eu acho que a primeira parte defensiva do Náutico é tentar pressionar o homem da bola. Isso é uma coisa que a gente sabe que os atletas estão estimulados para isso. Mesmo que ele perca Haldini e Vinícius, jogadores com intensidades, eles têm outros jogadores que com característica um pouco diferente, mas de repente para dar mais liberdade, de repente para o Giancarlo se entrar o Djavan. E o Giancarlo é um jogador que tem uma bola parada, é uma das melhores da Série B, tem um chute de média distância muito forte, haja vista que no nosso confronto lá nós tomamos um gol de bola parada, né? Até nós trabalhamos essa situação, mas aí isso é mérito muito também do batedor, a gente poder estar controlado. Vai ser um jogo interessante, o respeito e a admiração que eu tenho pelo Hélio, né? Um jogador, um treinador também que reviu suas convicções de futebol, hoje traz um futebol igual da Ponte, né? Um futebol mais moderno, mais para frente, mas espero que a Ponte possa neutralizar esses pontos fortes do Náutico, mas colocando os nossos também, que são bastantes pontos fortes.